Muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aí, eu, professor Jefferson Dallamura, para mais um encontro nosso aqui, síncrono, né? Nossa web revisão. Gostaria de saber se está chegando aí, né, tanto a parte de imagem como de som, se está chegando ok para vocês aí, para a gente dar prosseguimento a essa nossa super aula aqui. Vamos que vamos, então? Beleza, nós temos aí apenas 7 na sala. Mas vamos lá, pronto. É só falar que já chegou mais gente. Então, muito boa noite, Carlos Henrique. Muito boa noite, Catarina. Boa noite, Camila. Camila Saí e Camila de Lima, né? Larissa, Yasmin e Felipe Moreno. Boa noite a todos vocês aí. E vamos começar os nossos trabalhos relativos à nossa web revisão. E essa web revisão, na verdade, ela é um pouco mais do que uma revisão, né? Evidentemente, nós temos muito conteúdo. Nosso propósito aqui é direcionar os estudos de vocês para as atividades derradeiras aí, para o encerramento do nosso curso. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, é dizer para vocês, relembrando que esta web revisão está sendo gravada, tá certo? E que posteriormente ela vai ser colocada lá, a gente vai converter direitinho, lançar no YouTube e colocar à disposição na sala para quem não está tendo a oportunidade de participar aqui de forma síncrona. É isso aí. E o que nós vamos fazer nessa web revisão? Particularmente, eu vou trabalhar com vocês. Nós vamos lá no cronograma da nossa disciplina, nós vamos ver as datas futuras aí que vai nos levar ao encerramento do nosso curso, os entregáveis que vocês estão sujeitos aí para, digamos, a conclusão das atividades do curso. Nós vamos dar, digamos assim, algumas dicas em relação a alguns assuntos. Em seguida, nós vamos falar um pouco da nossa prova, da nossa avaliação, né, aquelas questões que são ali contempladas, os estilos de questões, como é que, digamos, vocês podem se deparar aí na avaliação. Vamos falar um pouquinho de fórum temático, enfim, as principais pinceladas para nós fecharmos o nosso curso aí com chave de ouro. Partindo do pressuposto, pessoal, que o chat está aberto aí para vocês se manifestarem, ou então, em querendo abrir o microfone também, fazer alguma questão, levantar alguma dúvida, estamos à disposição. O que pudermos sanar agora será sanado ao vivo, certo? Se tiver alguma coisa aí que não pudermos solucionar no instante, o que nós vamos fazer? Nós vamos responder lá no fórum Fale com o Professor, ou então por meio das nossas mensagens privadas. Perfeito? Mas vamos começar do começo? Vamos lá. Então, eu quero chamar a atenção de vocês, inicialmente, para uma pequena revisão que vamos fazer em relação ao nosso cronograma, as atividades que estão previstas para o curso e a disposição dessas atividades no tempo. Vamos dar uma olhada como é que está a nossa linha do tempo aí? Então vamos lá, já vou compartilhando a tela com vocês aqui. Vamos aqui diretamente a nossa sala de aula. Deixa eu ver se está chegando aqui, um minuto só. Pronto, já estamos compartilhando então aí a nossa tela, perfeito? E o que nós vamos olhar aqui? O principal nesse momento é que vocês estejam atentos à questão dos prazos. Isso mesmo, meu povo. Muita atenção quanto aos prazos. Então, como eu sei que vocês não estão pagando apenas essa disciplina, não é isso? Então nós temos que estar muito atentos aí as questões vinculadas aos entregáveis, como eu já falei, em relação à nossa disciplina. Vamos lá. O que nós vamos aqui? Vamos clicar aqui no cronograma, vamos abrir aqui o nosso cronograma. Nossa disciplina teve início no mês de agosto, né? Sendo que nós tínhamos aí uma carga horária prevista, 4 unidades a serem desenvolvidas por ocasião dessa disciplina, perfeito? E nós temos o que a considerar. Eu já vou diretamente aqui onde nós estamos. Ó, estou aqui no cronograma da disciplina. Nós estamos aqui no mês de novembro, tá certo? Então, hoje, dia 17 de novembro, data em que estamos fazendo a nossa web revisão. Então, nós estamos aqui em relação ao nosso cronograma. Já de antemão, eu quero chamar a atenção de vocês. Hoje é dia 17, perfeito? Vejam vocês que a previsão em relação à web revisão das disciplinas, das disciplinas virtuais, vocês estão vendo aqui, do dia 16 ao dia 19. Então, nós estamos aí exatamente no período relativo aí à realização da web revisão. Mas o que mais chama a atenção, e o que eu quero chamar a sua atenção sobretudo, é a questão do encerramento de um prazo muito importante que ocorre no próximo domingo. Isso mesmo. Vocês estão vendo aqui no dia 21 de novembro, nós temos aí o término do prazo para participação em 2 atividades, a saber, participação no Fórum Temático 02 e participação, elaboração e envio da sistematização 02. Mas eu preciso chamar a atenção de vocês em algo muito importante. Geralmente a gente tem problemas em relação a esses entregáveis. Olha só, vamos lá.
Quando nós falamos que o prazo é dia 21/11, ou seja, domingo, se vocês olharem nas atividades, os prazos, tal como previsto no próprio plano de ensino, bem como na descrição das atividades, todos os prazos, eu vou descer até aqui, ó. Todos os prazos, eles têm encerramento. Dá uma olhada aqui, olha que eu vou destacar para vocês. Eu vou até ampliar a tela aqui um pouquinho. Às 23h55 do dia agendado. Então, muito cuidado. O pessoal que gosta de entregar trabalho na última hora, muito cuidado. Basta um dessincronismo entre o seu relógio e, digamos, o servidor da faculdade, que é quem vai receber essas informações, que o que acontece, se você tentar enviar o trabalho às 23h55 e 10 segundos, o sistema fecha automaticamente, ele não vai receber nenhum dos seus trabalhos e nem vai permitir uma participação no fórum temático. Então, eu já quero chamar a atenção de vocês. Se vocês, professor, que eu ainda estou elaborando a minha sistematização, beleza, mas deixa eu dizer uma coisa. Assim que você terminar a sistematização, ainda que você queira fazer uma revisão, dar uma caprichada nela ainda, deixa eu dar uma dica. Uma vez que você terminou o texto final, não peque pelo preciosismo, não. Lembre-se que o bom é inimigo do ótimo. Então, o que eu recomendo que você faça, aluno? Pega esse trabalho e envia. Já faz o envio dele. Mas, professor, se eu quiser mudar, não tem problema. Sempre o sistema considera o último envio. Então, vamos supor, terminei meu trabalho hoje, eu já tenho, digamos assim, o trabalho bem finalizado, eu posso enviá-lo. Eu quero fazer uma modificação no texto, não tem problema. Enquanto o prazo estiver em aberto, o sistema ele vai admitir. Agora, é importante avisar vocês que, por exemplo, no caso da sistematização, sempre fica a última versão enviada. Não fica lá um pacote, digamos, com todas as versões anteriores do seu trabalho. Não. Sempre fica a última versão enviada. Então, por exemplo, se você já terminou o trabalho e já enviou, maravilha. Quer fazer uma modificação, você tem até as 23h55 do domingo para poder fazer isso. Uma vez enviado a nova situação, ela vai substituir a versão anterior. Repetindo, não fica backup de todas as versões que vocês enviaram. Sempre fica a última versão enviada. Por que isso é importante? Porque tem muita gente que deixa para entregar o trabalho na última hora. E o que acontece? Às vezes, se atrasa e o trabalho não chega. E detalhe, pessoal, se não tiver uma justificativa extremamente plausível que envolva problemas de saúde com a devida comprovação e com a abertura, inclusive, de processo via SGI para solicitar reposição de atividade, não tem como obter nota nessa avaliação. Já era, perdeu o trabalho. Professor, posso mandar por e-mail? Não, não tem como mandar por e-mail. Nós, professores do EAD, somos terminantemente proibidos a receber quaisquer atividades por outros caminhos que não a própria plataforma do EAD. Porque lá é contabilizado presença, lá é vinculação. Então, não existe qualquer possibilidade de vocês, entregarem um trabalho por outro mecanismo que não a sala de aula e os caminhos já previstos ali, ok? A Isabela está trazendo aqui. Professor, gostaria de saber se é para inserir o texto da sistematização abaixo daquele modelo que o senhor colocou, ou é para apagar o modelo? Não, Isabela, é exatamente para apagar. Ali você tem um modelo de formatação do texto, certo? Aquilo dali não tem nada a ver. Aquilo dali é só, digamos, um texto padrão, a gente faz uma geração de texto, você vai lá, você vai apagar aquilo não tem nada a ver com o trabalho, inclusive. Aquilo ali é só para mostrar como que eu quero o trabalho formatado de vocês, tá certo? Já já a gente vai abrir esse arquivo aí e vai comentar. Então, o que você faz? É inserir o texto, agora, copiar a formatação. Para quem já tem um certo traquejo com o Word, lembrar de usar aquela função pincel de formatação, que ajuda bastante, né? É só copiar, digamos, seleciona o parágrafo e arrasta aquilo com o pincel acionado para onde você quer copiar a formatação, tá certo? Então, é para usar aquele modelo. Professor, eu queria usar um outro modelo que eu tenho aqui com uma capa, tudo. O modelo é aquele, pessoal. Não inventem, tá certo? Porque o detalhe, dentre as questões que serão avaliadas, está a questão da formatação ABNT. E ali nós temos diversas situações muito pontuais que, digamos, a fórmula do bolo já está ali. Então, se você observar, vamos fazer isso. Eu já, quando eu entrar na sistematização, eu vou abrir novamente o arquivo e nós vamos falar um pouquinho sobre essa história aí da sistematização e como vocês vão fazer a formatação dele. Mas, repito a vocês, muito cuidado com o prazo. 23h55. Tem que terminar às 0 horas. Não, já está sendo avisado vocês aqui quanto a isso, tá certo?
E eu vou pedir uma camaradagem, vocês que estão me acompanhando, os 11 que estão aqui na aula, nossa turma aí são 250, tem só 11 aqui na Web Revisão. Eu peço a vocês que vocês efetivamente compartilhem essa informação com os colegas. Ó, tá ligado que o trabalho tem que entregar até as 23h55, envia antes, cuidado com isso. Outra coisa importante vamos dar uma olhada aqui como é que está a questão do encerramento das atividades do curso. Então, nós temos, então, no domingo, o encerramento da participação, tanto no Fórum Temático 02, bem como do encerramento para o envio da sistematização. Isso no domingo. Quando chegar no dia 23, ou seja, já estou falando da segunda-feira, vocês estão percebendo que no dia 23, às 23h55 da segunda, ao término do prazo, para solicitação de reposição das atividades avaliativas Fórum Temático 02 e Sistematização 02, conforme critérios descritos no plano de ensino. Vocês sabem que para poder solicitar reposição de atividade, nós estamos falando de um motivo de saúde devidamente comprovado, e nas situações que o próprio plano de ensino coloca. Ah, eu perdi. Tem segunda chamada? Não existe segunda chamada aqui, viu, pessoal? Não existe. Boa noite, professor. Desculpa aí, eu estava aqui brigando com a internet, professor. Tudo bem, que bom que chegou a tempo. Tamo junto aí, Maria Augusta. Obrigado pela presença aí. Tá bom? Vamos que vamos aí. Estamos falando, então, a respeito do encerramento dos prazos e o nosso cronograma. Então, muita atenção. Para aqueles que, eventualmente, tenham um motivo justificável, que possam solicitar reposição da sistematização 2, não é da 1, não. A 1 já foi. Ou, então, a participação no Fórum Temático 2, deverão apresentar os seus requerimentos via processo, lá no SGI, tá certo? Até segunda-feira, isso mesmo. Na segunda-feira, às 23h55, ok? Aí o que acontece? Será aberto o prazo, a partir da segunda-feira, para vocês realizarem o quê? A avaliação da disciplina. Então, vocês já poderão fazer, digamos, o agendamento e a própria realização da avaliação. Sabedores que, quando nós temos aqui, olha, dia 27/11, isso mesmo. Então, puxando bem o calendário para vocês, dia 27/11, nós estamos falando do sábado. Sábado, dia 27/11, é quando se encerra o quê? O prazo para que vocês possam realizar a avaliação 02 da disciplina. Muita atenção, pessoal, em relação ao cronograma e aos horários. Muito cuidado com isso. Na hora que vocês efetuarem a opção de escolha em relação ao horário que vão fazer, não tem como interromper a avaliação, certo? Aqueles que contam, porventura, com hora dobrada, digamos, têm o benefício de poder fazer um tempo a mais a prova, e são situações específicas e devidamente justificadas, tem que se programar para entrar no sistema antes, exatamente para não ter colisão com os horários. Isso é muito, mas é muito, muito importante, tá certo? Nós temos aí a questão desses horários que são previstos para avaliação, para que vocês possam fazer as devidas escolhas aí, tá certo? Então, o que mais nós temos a considerar? Além disso, no dia 27, no sábado, às 23h55, encerra-se o prazo para vocês assistirem as gravações da Web Conferência 02 e a Web Revisão 02, que são atividades que têm o quê? Frequência atribuída. Então, para assistir a versão gravada, quem participou delas presencialmente, beleza, né? E qual é a situação? Nós temos aí essa circunstância para que se possa assistir. Professor, qual o recuo que é para utilizar? Nos critérios de avaliação está escrito 2,5, mas no modelo, o Carlos fazendo uma questão para a gente aí, é 1,5. 1,25, tá certo? 1,25. Se copiar aquele modelo que está lá, Carlos, você seguir aquele padrão que está ali, está tudo certo. Tá certo? Eventuais incongruências aí no texto, aí não tem problema, ninguém vai perder ponto. O detalhe é quem não faz recuo. Cada vez que eu inicio um parágrafo, eu tenho que ter um recuo. Então, esse recuo está sendo trabalhado com 1,25, tá certo? Ah, professor, eu errei aqui, acabei colocando 2,5, não tem problema. Isso eu não vou trazer como uma penalização, tudo bem? Agora, não colocou o recuo, aí sim tem penalização. Tá certo, Carlos? Essa é a informação a ser trazida. Mas vamos lá. Então, nós vimos aqui em relação à nossa disciplina. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pessoal, terminado o prazo para as avaliações. Vamos lá. Terminou o prazo para vocês realizarem as avaliações. Ok. Uma vez encerrado o prazo das avaliações, deixa eu dizer uma coisa. O professor ele tem 15 dias para realizar as correções. Tá certo? 15 dias são contados aí para que o professor possa fazer as devidas correções das atividades, que não são poucas. Tá certo?
Então, considerem a correção da sistematização, a correção dos fóruns temáticos e das demais questões discursivas, que vocês sabem que as unidades contemplam as questões discursivas, tá certo? Importante ressaltar isso para vocês. E está previsto aí no dia 30/11, exatamente o encerramento do fórum Fale com o Professor, né? Vocês estão vendo que dia 30/11, ó, termina o prazo para realizar os exercícios avaliativos. Aquelas atividades das questões discursivas, até o dia 30/11, em tese, pode ser feito. E vocês sabem que elas possuem tanto frequência, como também possuem o que? Pontuação atribuída. Então, não vamos perder esses pontos aí, tá certo? Larissa colocou para a gente aqui. Professor, pretendo fazer a prova na segunda-feira, porém, caso não consiga, eu posso fazer nesses outros dias que o cronograma informa, certo? Certo, Larissa, você pode. Agora, você não pode iniciar e querer continuar no outro dia. Uma vez iniciada a avaliação, entrou ali, você tem que concluir naquele prazo que você tem ali, beleza? Então, por exemplo, se você já está compreendendo que você vai fazer na terça-feira, então se organize para entrar na sala naquele momento da terça-feira, já esteja a postos ali para entrar naquele momento. Isso é bem relevante, tá, pessoal? É bem importante, tá certo? Essa é uma clarificação importante, a gente deve postar daqui a pouco algumas clarificações adicionais para vocês aí, ok? Vamos lá. Então, eu já esgotei com vocês aí a questão, as questões envolvidas ao nosso cronograma e as atividades. Lembrando, recapitulando aqui quem chegou depois. Pessoal, lembrem-se, no próximo domingo, né, no dia 21, às 23h55, não é 23h55 e 10 segundos, é 23h55, de acordo com o relógio do servidor, horário oficial de Brasília, vai se encerrar o prazo para vocês participarem tanto no fórum temático 2, como na sistematização 2, para enviá-la, ok? Então, repetindo, sempre prevalece o último envio. Se você enviou a sistematização e depois aí enviou outro arquivo, o arquivo subsequente substitui o anterior. Tudo bem? Então vamos lá. Uma vez que a gente fez essas considerações aqui em relação ao nosso cronograma, o que eu vou já chamar a atenção de vocês aqui? Deixa eu minimizar aqui. Eu quero chamar a atenção em relação aos critérios de avaliação do fórum temático. Colocando aqui para vocês, pessoal, deixa eu colocar aqui o nosso fórum temático, ressaltando, olha, aqui, fóruns e atividades avaliativas, vocês estão vendo aqui, critérios de avaliação do fórum temático. E aqui estão as regras do jogo, galera. Então, deixa eu abrir aqui o PDFzinho, eu não vou ter condição, a visualização talvez não seja das melhores. Aqui vocês estão vendo quais são os critérios que o professor utiliza para a correção do fórum temático. Não é algo subjetivo. É algo, de certa forma, dotado de objetividade, sim. Vocês estão vendo aqui, se você quer gabaritar o fórum temático, que tem um percentual de nota grande na avaliação, você tem que, digamos, tentar se adequar para você estar sempre dentro aqui, olha, dessa coluna azul aqui, que é a pontuação máxima, em relação aos 6 critérios que são empregados para a avaliação do fórum temático, ok? Então, por exemplo, quantidade de participação é relevante? É um critério, e consta, ele contribui com o que vocês estão vendo aqui, ó, 15% em relação à nota. Só que o detalhe, vocês estão vendo que para a pessoa obter a nota máxima, tem que ter 6 ou mais participações. Então, isso é relevante. Agora a pessoa vai lá assim, então quanto à participação, fala assim, legal a sua opinião, fulano. Carlos Henrique, gostei do que você disse. Marcela, gostei daquilo que você falou. Isabela, interessante a sua opinião. Quando nós falamos da participação, é uma participação com uma contribuição efetiva, pessoal, ok? Então é importante que isso seja dito. Outra coisa, não basta a questão do número de participações. A alternância dessas participações também é algo que é avaliado. Vocês estão vendo aqui em que, olha só, para se obter nota máxima em relação a esse quesito da alternância, olha, as participações foram feitas em 6 ou mais dias alternados. A pessoa, às vezes, quer no domingo fazer 6 postagens, ela já não vai alcançar a pontuação máxima. Por quê? 6 dias alternados. Então, o que acontece? Hoje nós estamos exatamente na quarta-feira, isso mesmo. Então nós temos quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, nós temos 5 dias. Quem, por exemplo, não fez post nenhum no fórum temático e fizer um hoje, o que acontece? Já não vai alcançar a pontuação máxima, mas vai conseguir distribuir aí, pelo menos aqui, olha, garantir um 8 no quesito alternância, porque vocês vão ver aí, mas para isso já tem que participar a partir de hoje, ok? Então, é importante vocês estarem de olho aqui, porque esses critérios serão objetivamente analisados para a atribuição da pontuação de vocês em relação ao fórum temático. Ressaltando, importante, se você quer ter uma contribuição efetiva e relevante para ser avaliado, observe bem, pessoal, no que se refere aqui, olha só, hein?
a questão, deixa eu colocar aqui o mouse aqui, a questão relativa à identificação das fontes consultadas para que os posts que vocês fizeram no fórum temático. Tem que indicar a fonte de onde vocês tiraram. Agora, são dois detalhes importantes. Eu, quando analiso o post de vocês, e eu faço a leitura do post de vocês, sim, a gente analisa de onde vocês tiraram as informações básicas para a construção daquele post, e detalhe, o que vocês agregaram de opinião pessoal em relação ao post. Não adianta vocês irem para a internet, pegar um comentário e lançar lá Ctrl+C, Ctrl+V e tá tudo certo. Não, porque eu vou analisar o grau de originalidade, o quanto que vocês acrescentaram de relevância em relação à interação com aquilo que vocês estão colocando ali no fórum temático. Beleza? Uma vez considerado o fórum temático, deixa eu falar rapidamente aqui em relação à nossa sistematização. Eu vou fechar aqui. Ó, a nossa sistematização, como vocês já bem observaram, estamos aqui, olha. Nós temos aí como tema a análise econômica do direito. Isso mesmo, análise econômica do direito, em que nós já temos debatido aí, de certa forma, nas nossas transmissões síncronas já há um tempo. E nós colocamos, inclusive, aqui alguns vídeos facilitadores que introduzem a matéria a vocês, que, digamos, proporcionaram aí a vocês aí a escolha em relação a qual dos temas que vocês iriam tratar dentro da análise econômica do direito. De antemão, eu ressalto a vocês que foram apontadas pelo menos 2 bibliografias, a imagem não está aparecendo aqui, mas quando a gente acessa a unidade 4 lá, nós temos 2 obras, que eu já até mencionei aqui, em transmissões síncronas. A relevância dessas obras em termos da análise econômica do direito. Se você não for para lugar nenhum e já pegar essas 2 obras, você já tem, digamos, o que fazer do seu trabalho. O que a gente trouxe da análise econômica do direito? Primeiramente, o que é importante ressaltar, que inclusive isso é trabalhado bastante nesses vídeos introdutórios que são colocados aqui para que vocês possam se inteirar quanto a isso. Porque o objetivo do nosso curso, como eu disse a vocês, num primeiro momento, não era formar economistas, mas era agregar ao conhecimento jurídico de vocês uma perspectiva diferente. E que perspectiva é essa? É o que nós vemos nesses vídeos aí, o que é trazido da chamada visão consequencialista do direito. Isso mesmo. Eu vou até dar uma interrupção aqui na apresentação e volto à tela com vocês aqui, para que vocês possam compreender isso. Com a análise econômica do direito, nós saímos, eu vou usar até algumas expressões aqui, geralmente a gente gosta de empregar para quem se interessa pela análise econômica do direito. Nós saímos daquele fetichismo dogmático de entender, vamos analisar o princípio disso em detrimento daquilo, a interpretação, a dignidade da pessoa humana, e nós vamos para uma pegada mais baseada no chamado realismo jurídico. Nós não estamos mais preocupados tanto com a questão da axiologia, da questão dos valores. Nós estamos, sim, na perspectiva da análise econômica do direito, analisando uma visão consequencialista. Se eu tenho uma norma jurídica, se eu tenho uma medida jurídica que foi trazida, a grande questão que é discutida na análise econômica do direito é o seguinte: quais são os estímulos, quais são os incentivos que essa legislação traz na sociedade? Não é o que deveria ser no mundo das ideias de Platão. Essa norma, ela visa alcançar. Não. Na prática, ela realmente acaba operando as consequências que se espera que ela atribua, ou ela acaba gerando um efeito contrário. Essa pegada é a pegada do realismo jurídico. É a visão que eu estou tratando com vocês aqui do consequencialismo. Por quê? Como vocês sabem, todas as vezes que nós analisamos economicamente o mundo jurídico, nós estamos analisando quais são os estímulos que as normas jurídicas estão provocando na sociedade e como a sociedade vai reagir diante dessas normas. Será que a norma ela vai atender ao fim a que ela se pressupôs? Porque nós temos o princípio A, nós temos o princípio B. A visão realista ela não está preocupada com o princípio, ela está preocupada com o que nós vamos operar na realidade. Então, por exemplo, quem porventura de vocês aí se identifica mais com a área penalista, por exemplo, sabe que quando a gente fala da transação penal, para muitos que seguem uma visão extremamente dogmática, vai achar isso um absurdo. Mas como assim? Como assim o promotor vai entrar, o Ministério Público vai entrar em acordo com o criminoso para, digamos, transacionar a pena, se ele, por exemplo, se acusar, como acontece nos Estados Unidos, se ele confessar o crime, se ele admitir que fez isso ou fez aquilo? Pois é, quando nós tratamos a respeito da transação penal, muita gente fala assim, não, se a pessoa cometer um delito, ela tem que ser responsabilizada por isso.
Mas muitas das vezes, com base no direito norte-americano, nós vemos situações, por exemplo, em que nós vemos verdadeiros acordos que são feitos entre a área, o que seria o Ministério Público, ou seja, o promotor faz em relação a, se você não fizer tal coisa, não admitir tal coisa, eu vou pedir pena máxima, e o juiz vai me dar. E a gente começa a ver que essas transações elas acabam levando a um processo mais efetivo. Você pode até não concordar com isso, se você tem uma visão mais presa ao direito não consuetudinário, você está mais preso ao direito romanístico, com toda a sua pegada principiológica, toda a sua axiologia e a sua hermenêutica. Mas uma coisa é fato, se você não vai mudar a perspectiva de analisar o mundo jurídico, a ideia é que, pelo menos, você o analise com o pé um pouquinho mais na realidade, para poder não ficar preso simplesmente às filosofias do direito, para que vocês possam efetivamente opinar em relação a determinados assuntos. Eu estou dando essa canjinha aqui rápida sobre a análise econômica do direito, porque, pessoal, isso vai permear qual seja a escolha que vocês fizeram para a sistematização de vocês. Então, por exemplo, se a gente fizer uma análise da questão da sistematização, da análise econômica do processo civil, e a gente começar a analisar o processo em si, vocês vão perceber que a própria mudança com o novo código Fux, né? Novo CPC de 2015, que, digamos, para vocês é o que há, mas para mim, por exemplo, a gente considera como sendo novo. Porque com o novo CPC, vocês viram que a questão do litígio, a questão da lide carnelutiana, ela acabou tendo, digamos, uma importância secundária, porque a primeira questão é a composição desse conflito. Né? E muitas das vezes a gente tenta resolver isso o quê? Através da mediação e da conciliação. Pois é, se numa questão mais propositiva, nós podemos ter até, às vezes, ali um mediador, se a gente tem uma questão que mais concilia os interesses da parte, a próprio nome já diz, a gente vai ter ali uma conciliação. O que a gente quer dizer para vocês é que a própria composição do litígio, ela já não valoriza o litígio em si, mas sim a cooperação entre as partes para que a gente tenha um processo mais eficiente. E aí vocês estão vendo que tudo isso traz o que é uma visão mais pragmática, exatamente, porque, digamos, o que as partes estão dispostas a cooperar na relação jurídico-processual para que, digamos, nós temos um processo mais eficiente, com maior efetividade? Ou será que nós vamos ficar pendurados nas grandes armadilhas recursais, de termos provimentos aí que vão demorar tempos e tempos e tempos e tempos, e no final ninguém ganha? Tá certo? Porque, na verdade, com a demora que há nas fases recursais, aí acaba a pessoa não levando o direito. Então, isso vocês podem levar para o direito do consumidor, para o direito empresarial, para o direito falimentar, sobretudo, na parte do direito administrativo, na parte dos contratos administrativos, a questão das cláusulas exorbitantes, como é que essa questão da avença dos contratos, como é que isso é combinado. Enfim, eu estou aqui fazendo um pupurri com vocês, para que vocês possam, primeiramente, entender a análise econômica do direito e como ela vai incidir sobre áreas específicas do mundo jurídico que a gente analisa. E o que importa trazer para vocês? No trabalho que vocês vão desenvolver, o quê? Eu escolhi o tema. Vocês estão vendo que a gente tem, na verdade, uma questão norteadora. Qual é a pergunta motivadora que está sendo tratada? Eu vou colocar aqui para vocês, eu vou compartilhar novamente a tela. Acabou caindo aqui a minha câmera. Mas eu vou colocar novamente aqui. Espera aí, deixa eu liberar a câmera aqui. Compartilhar. Pronto, vamos lá. Então, espera aí só um minutinho. Espera aí que minha câmera está aqui. Espera aí só um minuto. Bom, estamos aqui na tela. Vocês estão vendo aqui a nossa pergunta motivadora. Qual que é ela? Olha, como a análise econômica do direito, ela tem inovado com a aplicação de conceitos de microeconomia para uma compreensão mais pragmática de institutos, fenômenos e relações jurídicas. Essa pergunta é uma pergunta genérica. Então, vocês estão percebendo, eu vou parar o compartilhamento aqui, vocês estão percebendo, deixa eu só ativar a câmera aqui, porque eu não sei por que a câmera não está entrando. Espera aí só um minutinho, deixa eu tentar a configuração aqui. Um minuto só, vídeo. Ok. Estamos de volta. Então, olha aí. No que eu estou traduzindo para vocês, pessoal, é exatamente isso. Quando nós falamos a respeito do trabalho da sistematização, o que acontece? A parte introdutória ali do trabalho, vocês vão ter que, digamos, fazer aquele texto mostrando uma contextualização da análise econômica do direito como um todo. Está fazendo um resuminho ali, que vocês entenderam do que seja análise econômica do direito.
E em seguida vocês vão direcionar o foco para o tema que vocês escolheram. Escolher a área do direito penal, escolher a área do direito administrativo. E vocês vão apresentar, digamos, um resumo, vamos dizer assim, do que vocês leram nas bibliografias acerca dessa análise. Agora, muito importante, não basta vocês fazerem um pupurri do que seja análise econômica, trazer, digamos, um resumo do capítulo específico da área que vocês escolheram, se vocês não emitirem a opinião de vocês acerca da relevância da contribuição da análise econômica do direito para o mundo. Por exemplo, suponha que você fala assim, eu acho que não contribuiu. Ótimo, você pode falar, a análise econômica do direito não presta para nada, não contribuiu. Não tem problema não. Agora, você vai ter que justificar a sua resposta. Não é você falar assim, eu acho que não, porque não. Não, você precisa apresentar a fundamentação da sua resposta, tá certo? Então, muita atenção, já compartilho a tela novamente com vocês aqui. Muita atenção aos critérios, galera. Isso mesmo, deixa eu compartilhar aqui. Aos critérios que serão empregados para essa análise, tá certo? É importante que vocês estejam aqui observando todos esses critérios de avaliação. Então, fundamentação teórica, eu explico o que eu quero com fundamentação teórica aqui, a originalidade, a argumentação, referências bibliográficas e muita atenção, uma coisa que eu sou muito chato. Se você fez citação direta ou indireta no seu texto, eu tenho que achar essa fonte na sua referência bibliográfica. Ao mesmo tempo, se eu olho para as suas referências bibliográficas, eu vou ver obras ali que elas têm que estar identificadas no seu texto, através de citações diretas ou indiretas. Não existe o caso de eu olhar para o seu texto e ver que existem citações cujas obras não estão relacionadas nas referências. E outra coisa, olhar para as referências e ver a obra que não foi citada no texto, ainda que indiretamente, tá certo? Eu prefiro a não utilização de nota de rodapé, tá certo? Não gosto que utilize nota de rodapé. Professor, mas é porque eu só sei fazer nota de rodapé. Tudo bem. Seguindo o padrão da ABNT, você pode usar nota de rodapé, mas não deixe de me entregar as referências, tá certo? Eu tenho preferência pelo sistema autor-data de citação direta e indireta, tal como o modelo que a gente colocou para vocês aqui, olha. E aqui, olha, abrindo novamente o modelo, está aqui, olha, eu vou ressaltar com vocês novamente. Vocês estão vendo que aqui já temos uma formatação para esse modelo. Deixa eu abrir aqui a tela. Olha só. Pessoal, esse texto que está aqui, evidentemente, não tem nada a ver com o trabalho. É só um modelo de formatação, de como vocês vão entregar o de vocês. Tá certo? Detalhe, vocês estão vendo aqui, olha, que nós temos o recuo aqui de 1,25. A paragrafação aqui, ela já faz um intervalo de 1,5. A fonte aqui está sendo usada, a fonte Arial, com intervalo de linha 1,5, como eu disse. Para citações diretas superiores a 3 linhas, existe um recuo de 4 centímetros. A fonte aqui ela é reduzida para 10, certo? Ao invés de 12. Vocês estão vendo que o espaçamento passa a ser simples. Aqui vocês estão vendo a indicação do sistema autor-data, no caso aqui de uma citação direta. Aqui vocês já estão vendo uma citação direta com o uso das aspas, porque se trata de uma citação direta com tamanho inferior a 3 linhas. Né? Carlos coloquei aqui, professor, preciso omitir opiniões diretamente, por exemplo, eu acredito ou pode ficar subtendido, na minha opinião, não no texto. Carlos, é o seguinte, eu acredito que, esse tipo de estrutura, eu acredito que, às vezes empobrece um pouco o texto. Mas é como você responderia, por exemplo, numa segunda fase da OAB, em que você colocaria assim, olha, diante disso, verifica-se que o posicionamento do fulano é equivocado, vês que, em razão de tal coisa assim, assim, assado, assiste melhor razão ao fulano de tal, que afirma tal coisa assim, assado. Ora, não parece ser mais lógico? Ou seja, é a forma mais elegante de você manifestar a sua opinião no texto, agora sempre de forma fundamentada. Isso é muito importante. Lembrem-se vocês, sobretudo quando vocês entregarem o TCC de vocês, né, quando estiver no final do curso, que vocês vão valorizar atividades como essa, porque vocês estão sendo treinados aí. Lembrem-se que foi solicitado um modelo, ou de um artigo, né, colocado aqui, ou um ensaio. Qual a diferença do artigo para o ensaio? No ensaio, fica mais evidente a tese que vocês estão defendendo, tá certo? Bom, aqui então, nós temos aí, relembro a vocês, se vocês não sabem, não têm uma boa destreza no Word, pessoal, lembre-se da função pincel de formatação do Word, que ajuda pra caramba. Quando eu quero copiar uma formatação, vamos supor, você foi na internet, copiou um texto, você quer inserir aqui a título, é só você pegar, por exemplo, olha, eu selecionei esse texto aqui, olha. Eu quero copiar essa formatação, use a função pincel aqui, o pincel aqui, olha. Eu clico no pincel, e onde eu passar agora esse pincel em cima, ele vai copiar exatamente essa formatação. Dá uma olhada. Aqui é porque eu não copiei o parágrafo inteiro. Deixa eu repetir para vocês aqui, ó.
Tá aqui. Copiei o pincel aqui, pincel de formatação. Olha o que acontece se eu seleciono um parágrafo inteiro que está aqui. Ó. Olha lá, ó. Selecionei. Olha lá, ele já fez, ele copiou a formatação. E aqui o que acontece? Se for assim, eu vou ter que tirar aqui, olha. Eu tiro o recuo, pronto. Vocês estão vendo que eu transformei o parágrafo numa citação direta. E assim você copia as formatações do texto, isso ajuda bastante a vocês aí, ok? Mas eu não tenho mais considerações a falar aqui da sistematização. Cuidado! Referências, vocês estão vendo, alinhamento é só à esquerda, existe uma ordem alfabética a ser seguida, tá certo? Aqui já no texto, existe uma margem direita e margem esquerda, existem as duas áreas, tá certo? A serem observadas aí, mas nas referências somente margem esquerda, ok? Margem direita não existe, esse é o padrão que nós temos aí, ok? Bom, em linhas gerais, eu acho que eu já até explorei com vocês aí essa história da formatação e desse trabalho, vocês já viram aí mais ou menos as regras do jogo. Ok? Então, feitas essas considerações, vamos traçar aqui alguns comentários em relação à nossa avaliação em si. Deixa eu parar a apresentação aqui, volto à tela com vocês. Deixa eu tomar uma aguinha aqui nesse meu microcopo aqui. E agora, o que eu vou procurar fazer? Pessoal, eu só vou destacar a vocês aqui, evidentemente, o que é de mais relevante no nosso curso. Eu não tenho como, nessa aula de revisão, tratar de todos os assuntos que foram propostos, em todas as web aulas, em tudo que está no e-book. Não, mas qual é o cerne do curso? O que é que fica para a gente? Então, voltando aqui à apresentação, deixa eu colocar para vocês aqui a janela compartilhada. Vamos lá. Então, vocês já estão vendo aí a nossa janela compartilhada, ok? Deixa eu pegar aqui a parte dos slides. E o que eu vou chamar a atenção para vocês? Pessoal, o nosso curso, ele, digamos, teve como mote o estudo, digamos, da economia. A gente viu algumas definições, né, aqui das nossas referências etimológicas e tudo, mas o mais importante é que vocês tenham compreendido que economia não é uma disciplina que vai estudar simplesmente gráficos, modelos matemáticos, e que vai falar de banco central, de inflação. Não é isso. Para a gente, vocês têm que entender que economia é uma ciência que estuda o fenômeno da escassez. Ora, que escassez? A escassez que existe dos bens para satisfazerem as necessidades humanas que são infinitas. Em que, para a satisfação dessas necessidades, há necessidade que as pessoas priorizem. E quando elas vão priorizar, elas acabam escolhendo algo em detrimento de outras coisas. E isso acaba gerando um dilema. É o famoso trade-off. A gente trouxe bem esse conceito para vocês, explicando qual é a razão de ser da economia. E aí tá, digamos, olha, nesse esquema, nesse fluxograma, a gente colocou para vocês essa história das necessidades infinitas, a escassez de recursos. Coloquei para vocês o que é o trade-off, que é esse dilema em que, digamos, você fica submetido quando você tem uma escolha a fazer e você vai ter que abdicar. Você vai ter que colocar alguma coisa, isso aqui não é relevante, isso vai ficar para depois. E isso vai gerar para você os chamados custos de oportunidade. Esses conceitos aí são bem relevantes que vocês tenham à mão para a nossa avaliação, tal como vocês viram. Ah, professor, mas não cai, não é a unidade 3 e 4? Professor, pessoal, evidentemente que eu vou priorizar os conteúdos ministrados nas unidades 3 e 4, mas o conteúdo a cair na avaliação pode ser a prova inteira, tá certo? Pode ser o que foi trabalhado em todo o curso. Evidentemente que o sistema vai priorizar mais as unidades 3 e 4. Tudo bem? Só para vocês ficarem cientes disso daí. Mas o que eu vou enfatizar? O mais importante do que fica para o nosso curso é, inicialmente, aquelas duas visões, deixa eu colocar aqui novamente, duas abordagens fundamentais para você estudar economia. Que nós temos a microeconomia, que é a visão do quê? É a visão que você usa da lupa, em que você está olhando o fenômeno econômico numa situação específica em si. E da visão do binóculo, que é a visão da macroeconomia. É importante que vocês saibam diferenciar exatamente saibam diferenciar essas perspectivas. Então, a chamada microeconomia, quando você estuda, ou chamada também teoria dos preços, é importante vocês entenderem essa história aí dos agentes econômicos e o que acontece nas relações econômicas em si, tá certo? Isso é bem relevante. E depois, por ocasião da macroeconomia, a gente acaba estudando os agregados econômicos, o que é demanda agregada, né? Você estuda, então, o que é a renda, o que é a poupança, produto interno, e evidentemente que todo esse estudo de macro e microeconomia, ele está atrelado ao conhecimento sobre as escolas do pensamento econômico. Pessoal, muito
Muito importante isso. Vocês precisam sair do curso, pelo menos tendo uma noção de o que, digamos, essas escolas elas vão defender, os seus teóricos vão defender, em relação de uma maior ou menor participação do Estado na economia. Isso é muito importante. É importante que você entenda que a escola mercantilista, ela levava a perspectiva do quê? Era uma participação maior do Estado da economia, porque o Estado era o grande patrocinador do quê? Das grandes navegações, de tudo o que acontecia ali, questão da balança comercial favorável, uma série de situações. Já a perspectiva da escola fisiocrata já tinha indícios de ideias liberais. A riqueza não estava nas relações comerciais, a riqueza estava na terra, através da agricultura. E vocês viram aqui que nós falamos de François Quesnay, a perspectiva dele, né, de como ele estabeleceu aquela tábua econômica, que foi, digamos, o início de uma sistematização do que seria a economia, a ciência, situação que somente alcançou esse status, né, de ciência com a contribuição lá de 1776, né, quando nós temos Adam Smith com a obra Riqueza das Nações, e nós temos aí a inauguração da chamada Escola Clássica. Depois nós temos a crítica marxista a todo esse processo, em que vocês veem que Karl Marx ele não desenvolveu uma teoria econômica. É importante que você entenda isso. Karl Marx desenvolveu uma teoria política, e ele faz a defesa da sua teoria política, a teoria marxista, por meio de uma crítica econômica ao que nós temos aí, sobretudo as ideias liberais. Então, o que acontece? Ele entra com um conceito de mais-valia, ele vai falar do conceito do proletariado, ele vai falar da questão do conflito entre as classes, né, e como é que acontece essa apropriação indevida da mais-valia e não sei o quê, tal, e que isso vai gerar uma certa circunstância. Tudo isso calcado na história da teoria do valor-trabalho, que você vai ver que, segundo a perspectiva marxista e até outros, o valor das coisas está na quantidade de trabalho necessária para a sua produção. Depois nós tivemos a pegada o quê? Do neoclassicismo, que procurou refutar de plano todas as contribuições aí trazidas, né, pela crítica marxista, mostrando a questão da teoria marginal, da teoria do valor marginal, que as coisas, você tem lá a questão do utilitarismo. O valor das coisas não está na quantidade de trabalho necessária para a sua produção, e sim no grau de utilidade que esse bem tem para os indivíduos. E aí você vai ver os autores que defenderam o utilitarismo. Depois vocês viram que nós caminhamos até na escola neoclássica, nós temos ali diversos autores que contribuíram de forma muito relevante para o que nós entendemos como sendo a microeconomia. Agora, já com a crise de 1929, nós tivemos lá com a doutrina do New Deal do Roosevelt, que nós mencionamos a vocês, e a gente colocou que o New Deal se baseou nas ideias keynesianas, isso mesmo. Quando a gente fala de John Maynard Keynes, um economista britânico, que acaba trazendo um papel diferente para o Estado, como o Estado sendo alguém que tem que gastar mesmo para poder fazer dinheiro circular na economia. Pois é. Então, essa ideia do keynesianismo, que defende, digamos, até o endividamento estatal como algo que vai produzir riqueza, enfim, situação essa que depois é rechaçada pelos neoliberais. E aí eu preciso ressaltar para vocês os grandes governos que levaram isso adiante, como de Margaret Thatcher na Inglaterra, como de Ronald Reagan nos Estados Unidos, e a política implementada por Fernando Henrique Cardoso aqui no Brasil. Pois é, políticas que levaram em conta a questão das privatizações, uma série de ideias aí decorrentes que mostraram-se como medidas para solucionar os grandes problemas de um Estado inchado que estava sofrendo as mazelas aí da crise do petróleo da década de 70, né? Como vocês sabem, decorrentes aí dos conflitos aí árabe-israelenses, né, que nós tivemos por ocasião disso. Bom, e nós temos, além da perspectiva neoliberal, nós temos a perspectiva neo-keynesiana, que procura dar uma equilibrada entre a questão de uma pegada mais social, mas sem não deixar de estar atento à questão do equilíbrio fiscal. São situações que foram amplamente discutidas. A gente colocou para vocês aí no fórum temático, né, até o tema dessa história aí do auxílio emergencial, de uma medida que o Estado faz do programa de renda mínima. Vocês viram que foram muitas e muitas discussões. Bom, o que precisa, qual é o suprassumo de tudo isso? É que vocês tenham pelo menos uma ideia de como, no decorrer da história, nós tivemos aí o caminhar, isso mesmo, o caminhar do pensamento econômico. E para que vocês até possam se posicionar, seja numa perspectiva que defenda uma participação maior do Estado da economia ou não. Agora, o importante é que vocês saibam entender que não existe mundo perfeito nessa situação. Porque, como vocês viram, mencionamos a vocês, nós temos tanto as chamadas falhas de mercado como as falhas de governo.
E vocês viram, por exemplo, quando a gente trouxe lá acho que foi na unidade 2, em que a gente mostrou para vocês quais são as perspectivas microeconômicas, onde a gente analisa lá, digamos, os modelos de mercado, né? Como é que você estuda? Ah, isso é concorrência perfeita, isso é monopólio, oligopólio, e você começa a ver, peraí, e as falhas de mercado? Até eu mostrei para vocês, a gente debateu bastante, quando eu falei dos grandes empreendedores nos Estados Unidos, e mostrei aquela série, compartilhei com vocês em alguns episódios, e eu mostrei para vocês o problema das mazelas do capitalismo, que não é apesar da gente saber das benesses, a gente sabe também das mazelas que ele traz. Né? Ninguém está beatificando a relação capitalista. E isso a gente colocou para vocês lá no Gigantes da Indústria, a gente compartilhou os episódios, inclusive, com vocês, mencionando lá, né? Vocês viram lá Vanderbilt, vocês viram Rockefeller, enfim, Thomas Edison, JP Morgan, eu mencionei para vocês vários nomes, e que vocês viram que foram pessoas que contribuíram para o grande desenvolvimento que nós temos hoje, mas que isso também custou um preço social caro, inclusive. Né? Só que nós temos a perspectiva também, pessoal, das falhas de governo, e essa perspectiva das falhas de governo, eu posso até parar a apresentação para voltar a olhar para vocês aqui, para relembrá-los que a gente tratou com vocês quando mencionamos a teoria da escolha pública, em que eu disse a vocês que os problemas vinculados à corrupção, nós falamos lá daquela teoria do Thomas Merrill, né, que fala das 3 fases, nós temos a teoria do interesse público, depois evoluímos para a teoria da captura e chegamos à fase da teoria da escolha pública, onde a gente percebe que, na verdade, muitas das vezes, o Estado não defende interesse público. O interesse público, muitas das vezes, ele é algo extremamente subjetivo e conceitual, porque, na verdade, as pessoas estão à procura da defesa dos seus próprios interesses. Claro que essa é uma visão extremamente realista, extremamente pragmática, que leva a uma análise crítica, para você discutir a questão do papel, relevante ou não, da atuação do Estado na economia. E, querendo ou não, seja você um anarcocapitalista, seja você, digamos, alguém que defende o socialismo na sua íntegra, nós teríamos aí, digamos, os 2 grandes extremos entre o que seria o liberalismo e o intervencionismo estatal com a economia planificada. Você começa a entender que, para você emitir uma opinião, tem que estudar, tem que conhecer. E você pode ser crítico a fulano, a Beltrano, mas você tem que entender a tese que ele defende para que você possa apresentar os seus argumentos. Enfim, nesse brainstorm aqui que eu fiz aqui, tentando recapitular com vocês o que vimos, a gente finalizou o curso, então, com esse trabalho da sistematização de vocês, onde a gente defendeu a história da análise econômica do direito, para que vocês conseguissem traduzir tudo o que foi transmitido na disciplina para uma perspectiva mais pragmática que tem sido implementada no âmbito do nosso mundo jurídico, ok? Para que vocês sejam juristas aí com uma visão um pouco mais realista do que aquelas perspectivas principiológicas, né? E aquele fetichismo principiológico que tanto o direito romanístico nos leva às vezes, em que a gente fica discutindo princípio entre o princípio, esse princípio contra aquele prevalece no caso concreto, e vai para a lexi, e vai para do working fala disso, fala daquilo, enfim. Uma vez colocado, despejado todas essas informações, eu vou trazer para vocês aqui agora uma canjinha, deixa eu colocar aqui, deixa eu só localizar aqui a minha fila aqui das questões que eu elaborei de prova, para mais ou menos direcionar o estudo de vocês, tá certo? Deixa eu privilegiar aqui, eu vou começar de forma, eu vou falar primeiramente das 2 unidades que vocês serão mais contemplados, evidentemente unidade 3 e a questão da unidade 4. Lembrando a vocês, galera, o e-book não é a fonte exclusiva de estudo, isso a gente já comentou desde o início, beleza? Vocês têm que complementar com o conteúdo que é trazido nas web-aulas, nas transmissões síncronas, inclusive no suporte bibliográfico, que foi disponibilizado a vocês aí, ok? Mas vamos que vamos, ó. Das questões que a gente colocou para vocês aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, na unidade 3, por exemplo, o que vocês teriam que olhar? Muita atenção, vocês precisam saber alguns detalhes sobre o keynesianismo. Então, vocês precisam saber o que foi o keynesianismo, saber quem foi John Maynard Keynes, tá certo? Quais foram as ideias que ele apregoava, o que ele se contrapunha com os pensadores da escola neoclássica lá, como o Jean-Baptiste Say, né, que eu falei para você da lei de Say, que a demanda cria sua própria oferta, a oferta cria sua própria demanda, desculpa, invertendo. Então, importante isso, tá certo? Temos questão aí envolvendo a história, um pouquinho sobre macroeconomia, importante dizer para vocês aí, tá certo?
Importante a gente traduzir para vocês que, no âmbito da macroeconomia, nós temos a questão da política monetária, política de rendas, política cambial. É bom vocês darem uma olhada nesses conceitos que foram trazidos para vocês aí por ocasião da nossa web aula, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui. Funções econômicas a serem desempenhadas pelo Estado, isso a gente tratou com propriedade na aula que falamos lá sobre macroeconomia, na web aula gravada, tá certo? E o que acontece? Uma comparação aí sobre as escolas neoliberal e neo-keynesiana, tá certo? É importante vocês contraporem essas duas ideias aí. Deixa eu dar uma olhada em relação à nossa unidade 4, o que nós temos aqui, para termos de avaliação de vocês aí. Olha, importante, deem uma olhada no e-book, sobretudo das teorias de Thomas Merrill. Eu coloquei coisinhas lá, daquelas 3 fases, teoria do interesse público, tá certo? A teoria da captura e a teoria da escolha pública. Importante vocês conhecerem essas contribuições aí, tá certo? No âmbito da teoria da escolha pública, eu quero chamar a atenção de vocês em relação às contribuições de Duncan Black, Kenneth Arrow e Gordon Tullock, bem como Manco Rawson. Ó, já estou dando a dica dos nomes. Duncan Black, Kenneth Arrow, Gordon Tullock e Manco Rawson. Então, o Manco Rawson falou da teoria do quê? Da teoria da ação coletiva, da lógica da ação coletiva, dos grupos de interesse. A gente falou do teorema da impossibilidade de Arrow, de Kenneth Arrow, a gente pôs até um videozinho aqui, numa das nossas transmissões. Pois estejam de olho nas contribuições desses autores aí no âmbito da situação vinculada aí da teoria da escolha pública. Outra coisa importante, temos algumas questões da análise econômica do direito. Você fala, professor, o que vai cair de análise econômica do direito? Sabe esses videozinhos que eu coloquei no início ali da sistematização? Pois galera, exatamente aquela teoria básica ali que pode cair, e bem como que está descrito no e-book de vocês, tá certo? Então, importante, nós temos algumas questões que podem cobrar, eu não vou cobrar assunto específico da análise econômica do direito. Por exemplo, eu não vou cobrar análise econômica do contrato, análise econômica do direito administrativo, análise econômica do direito penal. Não, é aquela teoria geral que todos vocês, querendo ou não, para fazer a sistematização, vão precisar dar uma olhada para poderem responderem as questões aí. Tudo bem? Então, essas são as perspectivas. E, passando com vocês, no mais o que pode cair, vocês já sabem. São aquelas comparações, são aquelas situações. Deixa eu colocar aqui, eu até perdi a tela com vocês aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui. A câmera até já saiu de cena, deixa eu fazer a configuração. Espera aí só um minutinho. Configurações, vamos lá. Pronto, aí, estamos de volta com a câmera. Então, eu procurei colocar para vocês aqui todas essas perspectivas aí das questões que vocês possam encontrar aí pela frente, tá certo, pessoal? E aí, digamos, caminhando já para o encerramento dessa nossa web revisão, eu queria perguntar para vocês, os 12 que me acompanham aí na sala nesse momento, se há algo que eu possa clarificar para vocês e que a gente possa, digamos, se for algo que, digamos, demanda tempo razoável, a gente pode combinar isso de fazer, de postar no Fórum Fale com o Professor, ou bem como lá na questão das mensagens privadas. Mas, em linhas gerais, pessoal, o que eu tenho para apresentar a vocês em termos de web revisão foi mais ou menos esse contexto aí, para pelo menos vocês terem direcionadas as atividades de encerramento do curso. Queria, de antemão, enquanto vocês se posicionam aí ou não, agradecer a todos vocês por esse período nosso de convivência, digamos, nessa era, meio que saída da era Covid, Deus assim nos permita, né, em que tivemos alguma interação, não uma interação como gostaríamos de ter efetivamente, como em momentos anteriores, mas fica aí o contato nosso para outras demandas, seja na área de constitucional, na área de administrativo, segunda fase da OAB, qual seja a demanda que vocês necessitarem de ajuda aí, inclusive economia também, um dos xodós que eu tenho aí nessa nossa formação jurídica. Isso mesmo, economia na nossa formação jurídica. Tá certo, pessoal? Agradeço a presença de vocês. Diga aí, Maria Augusta. Coitado de nós, aluno, professor. Que é isso. Coitado de nós, professores também, Maria Augusta. O desafio, estamos juntos nessa empreitada. Mas, assim, é uma empreitada gratificante, tá certo? Espero que tenhamos a oportunidade aí de analisar que o saldo que fica da disciplina realmente tem agregado para vocês aí, em termos de conhecimento
como juristas do futuro aí, tá certo? Do presente e do futuro, né? Com certeza. Parabéns pela belíssima aula. Obrigado, muito obrigado, Maria Augusta. E galera, vou ficando por aqui, tá certo? Um grande abraço para vocês e estamos à disposição aí para quaisquer situações adicionais, ok? Grande abraço. Lembre-se, depois da avaliação, terminado o prazo de avaliação, o professor tem uns 15 dias aí para terminar as correções, tá bom? Grande abraço, fui. Tchau, tchau para vocês. Até mais.